pessoal fala, olha, a aeronave pousou e está reabastecendo, porque ela precisa de mais combustível para cumprir determinadas etapas, né? Então, existe a parte um pouco diferente da parte do voo militar, da parte civil, né? Quando nós nos engajamos em algumas missões que são mais burocráticas, aí você utiliza as regras civis, você tem que ter um mínimo de autonomia de nós chamamos de alternativa. Então, essa alternativa, nós temos que ter uma quantidade de combustível para onde você vai, e caso não consiga pousar naquele aeródromo, você tem que ter uma segunda opção, você tem que ter essa autonomia aí da aeronave, né? Então, tem essa situação, sim. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01, toda terça-feira, meio-dia. Mais uma vez com o Coronel Tomita, que está nos agraciando aqui com a presença dele. Mais uma vez agradecer o Coronel por vir participar aqui do 01Cast. Obrigado. Toda a experiência, né? E contar as histórias, né? No último podcast a gente falou muito de como é que era a carreira, como que foi para entrar. A gente contou um pouco da história da vida dele, mas sem entrar muito nas histórias das missões. Então hoje a gente vai trazer um pouco mais disso. Também agradecer a Fábio, né? Por ter proporcionado aí esse encontro acontecer. Então, se você não viu, tá? Detalhe, se você não viu, tá esquecendo. Se você não viu o primeiro episódio do podcast com o Coronel, volta lá. Não vai estar aqui na descrição, mas na barra lateral aqui você vai encontrar com muita facilidade, tá? Tem o primeiro episódio aí dele no 01Cast. Aconselho você a ver antes de ver esse. Fechou? Legal. Bora. Coronel, quer fazer uma introdução 30 segundinhos só para a galera que é preguiçosa e não vai voltar no podcast passado antes de ver esse? Sim. A gente é inclusivo aqui. Não, sim. Para quem não assistiu, como falaram aí, vamos assistir o primeiro episódio, mas eu sou o Coronel Tomita, da Força Aérea Brasileira. Eu estou há 28 anos de serviço nas Forças Armadas. Entrei diretamente para a Academia da Força Aérea, porque no meu período não existia, estava fechada a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, então eu acabei entrando direto. Mas antes eu já tinha uma vida civil já meio que consolidada, eu já trabalhava e fazia faculdades, né? Fazia engenharia mecânica e fazia odontologia nas federais lá do Paraná. Sou do interior do Paraná, de Apucarana, fui agricultor, né? Eu trabalhava no sítio e entrei para a Força Aérea meio que um acaso, né? Depois que eu fui para Curitiba cursar as faculdades, eu visitando o cursinho e acabei achando uma nota de R$50, na época 50 URVs, que valia 1 para 1 no dólar, achei na rua e acabei entrando numa agência dos Correios e vi lá um cartaz da Força Aérea. E foi assim que eu entrei. Boa, legal. Coronel, acho que já rola de ir direto para as histórias. Vamos. Em off ali, quando a gente estava conversando um pouco antes, você comentou que você chegou a fazer alguns cursos mais relacionados a operações especiais ali. Você consegue contar um pouco de como que foi isso daí? Então, a forma de entrada na minha época era um pouquinho diferente do que é hoje. Nós não tínhamos muitos conhecimentos do que eram as Forças Armadas, eram poucas as propagandas, não existia internet, né? Então, assim, não existia o Concurseiro 01. Era um pouco mais difícil. Então, a partir que eu comprei o caderno de inscrição do concurso, eu perguntei para um colega meu que já estava dentro da Força Aérea, né? Então, ele me orientou a fazer o concurso para a AFA, no caso, para aviador. E aí, quando eu cheguei na academia, nós tivemos os primeiros contatos iniciais e a primeira instrução técnica que a gente teve foi o salto de emergência, o paraquedismo, né? O salto com o T10, que a gente fala que é um paraquedas redondo, que é um processo muito semelhante quando você ejeta o pouso, né? E aí eu achei aquilo maravilhoso, eu perguntei para o pessoal do Paraçá como que eu fazia para ser um deles e entrar, e aí eles perguntaram qual era meu quadro. Eu falei, olha, eu entrei como um aviador. Aí eles falaram, poxa, você vai ter que se formar, você vai ter que ir para a aviação de helicóptero, vai ter que fazer
tem que ter as autorizações, então aí era um crivo muito grande. E quando eu me formei, eu fui para Natal fazer a minha especialização na aviação de ataque, que era com o T-27 Tucano armado. E aí, na minha classificação final, eu pedi para ir para o helicóptero justamente para isso. E na Amazônia, né, para conhecer um outro mundo que eu não conhecia ainda. E aí eu tive essas oportunidades de fazer o curso de paraquedistas da Brigada, no Exército Brasileiro, e para coroar a parte operacional, eu fiz o curso de busca e resgate do Paraçá, que é especializado na parte de resgate em combate. Que hoje nós dividimos essas tarefas. Tem a parte do resgate e tem a parte da parte de operações especiais. Antigamente era praticamente um pacote só, mais espremido, e hoje era dividido. Então, eu fui lá carregar essa mochila. Gostei, é uma experiência muito boa, foi os anos maravilhosos na parte da vida operacional, porque eu brincava com o pessoal, falava que eu ganhava para me divertir. Uma hora eu estava saltando, outra hora eu estava mergulhando, outra hora eu estava pegando uma embarcação, outra hora eu estava escalando, outra hora eu estava pilotando. Claro, isso são as coisas positivas do trabalho, mas é claro que nem tudo são flores, né? Mas foi um sonho realizado para mim, profissionalmente. O senhor pode falar um pouquinho sobre como que funciona como que é a preparação desse curso do Parazar? Bom, no Paraçá é uma preparação prévia, tem a parte de natação, tem a parte da corrida, são uma marcha na minha época, você tem que nadar 200 metros em, no máximo, 5 minutos, só que fardado, então é uma dificuldade grande. Também? Sim, de tudo. Todo uniforme camuflado. Isso, e aí depois tem a parte de corrida, tem a parte de com 30 quilos nas costas você tem que fazer uma marcha, mais material de armamento, tem alguns outros testes, né? E acaba sendo, só o teste já é difícil. Praticamente todos os cursos operacionais são semelhantes. Uhum. E aí, a partir disso aí, você tem a fase da adaptação, aí que é onde a criança chora e mamãe não ouve, né? E por quê? Na vida real vai ser muito mais difícil que aquilo, e a pessoa tem que estar bem preparada. E a partir depois tem a fase técnica. E aí o nosso, na época eram 3 meses e pouquinho, e se estendeu um pouquinho mais, né? Nós estávamos trabalhando nessa parte do curso, no adestramento, e nós tivemos um acidente, né, aéreo de grande proporção na época. E nós já estávamos numa fase avançada do curso e fomos atender esse acidente aéreo também, como alunos, né? Então, foi a primeira vez na história do Paraçá, que foi o acidente do Gol 1907. Então, além desse resgate, eu tive outras experiências, mas, realmente, eu digo que todos esses cursos operacionais são realmente sobre-humanos, mas não são impossíveis. O que eu sempre falo é muito determinação e persistência, muito força de vontade. Então, muitas coisas que nós fazemos na vida, você olha para trás e fala, eu não acredito que eu consegui aquilo. Então, eu, com meu corpo franzino, eu fui lá e fiz, né? Então, isso aí depende do nosso do nosso querer. E, claro, todo dia eu agradecer a Papai do Céu, né? Mas, Coronel, como que era, né, esse processo de fazer resgate? A minha dúvida é mais ou menos no seguinte sentido. Teve um acidente com o avião da Gol, e aí vocês se locomoveram para ir até lá. Uhum. Qual que é o protocolo assim, que tem que seguir para garantir que vocês consigam tanto resgatar os feridos ali de forma segura, como também não se firam no processo, entendeu? Ah, sim, exatamente. A gente não pode se tornar uma vítima, né? Por isso que é um treinamento constante. Então, as Forças Armadas, todas as equipes de operações especiais também são aptas para essa atividade de primeiros socorros. Porém, a Força Aérea que tem a incumbência nessa parte de trabalho com resgate aeronáutico, em qualquer ambiente, né?
E tem que estar bem preparado, quer seja na parte dos primeiros socorros, quer seja na parte física e emocional. Porque muitas vezes você vai estar se deparando com alguém que você conhece, você vai estar em uma situação em que vai estar uma senhora ou uma criança. Então Não você é tem uma que cena estar. bonita, né? Não é uma cena bonita que você tem que estar preparado psicologicamente, né? E quanto aos procedimentos, nós temos a parte de busca do controle de tráfego aéreo, que é toda aquela parte eletrônica. Depois vem a parte com as aeronaves, na parte de eletrônica também, então com radares, com sistemas, com a parte de auditiva e a parte visual. E, por último, vem a parte com buscas mais refinadas com helicóptero a pequenas velocidades. E aí também tem buscas terrestres na selva, as equipes de resgate, os homens de resgate que nós chamamos, eles acabam se infiltrando ou por terrestre ou pelo método de içamento do helicóptero. E, por vezes, também a gente é necessário até a fazer o salto ou o mergulho. Então, tudo isso as pessoas são treinadas, são adestradas para isso. Então, para tudo tem um procedimento, tudo é uma parte, tudo certinho, legalizada mesmo. Até os primeiros socorros. E esse treinamento, ele é dado por quem? Assim, esse de resgate? Assim, hoje, na Força Aérea, nós temos um órgão nosso da Força Aérea capacitado em Natal, que dá a parte de resgate. A parte de operações especiais compete ao Paraçá. Então, é outro viés, uma outra formação, né? Que, digamos, seria um complemento. A parte de primeiros socorros, né, ela hoje é padronizada pela Defesa e pelo Conselho Federal de Medicina, que é o APH tático, né, que é a parte dos primeiros socorros, em que é feito tanto na Marinha como no Exército Aeronáutico de formas padronizadas, e na Força Aérea é feito pelo Instituto nosso de Medicina. Então, existe o IFISAL, que ele cuida dessa parte, e ele que ministra essa parte teórico e prático da parte de primeiros socorros, quer seja da parte de acidentados, quer seja da parte de acidentes biológicos, acidentes nucleares, radiológicos, tudo isso aí é pensado, né? A gente tem que pensar em tudo, né? E nesses treinamentos, existe algum intercâmbio com outras instituições? Por exemplo, às vezes, parte do treinamento que precisa mergulhar, tem um intercâmbio com a Marinha, enfim, não sei. Sim, hoje o Ministério da Defesa faz muito isso, são as operações conjuntas, os treinamentos conjuntos, né? E também tem os intercâmbios entre as forças de outros países. Então, recentemente, nós recebemos, alguns anos atrás, em Campo Grande, a Força Aérea Americana, nessa parte de resgate em combate, que são os PJs, né, que seriam o análogo ao nosso Paraçá. Então, eles vieram para entenderem como nós operamos e eles passarem também o que eles trabalham em termos de resgate em combate, por exemplo. Então, sempre existem essas atualizações. A gente não pode ficar fechado na nossa caixinha, né? E o senhor chegou a fazer algum resgate assim, internacional em conjunto com outra Força Armada de outro país? Não, eu não cheguei a fazer os resgates internacionais, mas eu tive a oportunidade de fazer operações, né, no caso com a Força Aérea Americana, com a chilena, a argentina, numa operação em conjunto no Chile, em que a gente troca essas experiências, tanto na parte da pilotagem quanto na parte das doutrinas. Então, é uma troca de informação muito importante, a forma como cada um opera em tempo de paz, opera em tempo de combate. Então, isso é muito, muito interessante. E eu garanto para vocês que o Brasil se mantém na vanguarda, fruto do gosto e da vontade das pessoas de manter a doutrina dentro da Força Aérea. A gente já conversou aqui com alguns operadores especiais. Assim. Eu até lembrei quando o senhor comentou que a mochila tem 30 quilos. Veio uma vez um comandante aqui, o nome dele é Babu. E ele até comentou que lá no Comando dos Anfíbios, eles brincam que a mochila deles é leve tudo. Exatamente. E aí, já veio o Comanf, já veio o Grumec, todos eles comentaram que tinha uma parte do final do treinamento deles
que era a última etapa do treinamento deles. Era um treinamento de prisioneiro de guerra. Eles eram adestrados, eles tinham que fugir para algum lugar, mas era tipo, uma situação impossível de você fugir, você vai ser pego. Aí quando você vai ser pego, depois de um tempo você vai, de fato, ter uma oportunidade de sair, e aí você anda por alguns bons, belos quilômetros aí até você conseguir chegar num ponto de apoio, assim. Sim, sim. Teve algum tipo de treinamento desse também quando você fez o Parazá? Sim, nós temos na academia também a gente tem um tipo de treinamento desse, só que um pouco mais light, né? Claro, para um público mais genérico, no caso dos aviadores, dos intendentes infantes ali que não vão estar nessa atividade. No Paraçá, realmente, né, tem esse tipo, e, claro, voltado para uma atividade mais restrita. Então, a gente fala que o cajado ele bate mais, né? Francisco. Exatamente, né? E nós realizamos lá na Serra do Cachimbo. Então, é uma área correspondente ao tamanho do estado de Sergipe. Aí eles largam a gente, né, com todos esses procedimentos e tem um momento que a gente realmente eles fazem essa simulação e realmente, só que lá as distâncias são severamente longas. São um pouquinho longas e com bastante obstáculos, né? Então, é interessante, mas não é impossível, não. Eu falo que se eu conseguir, todos conseguem. Legal. E qual foi para o senhor assim, a parte mais difícil assim, do curso como um todo? A parte mais difícil, assim, eu acho que, para mim, cada um tem uma dificuldade. O pessoal pensa assim, o curso é de Força Aérea, então vai voar. Nem sempre, né? Assim como o curso de Guerra na Selva não tem água. 60% desses cursos tem a parte de água. Então, era meu calo. Então, a minha dificuldade foi na água, ou a minha outra dificuldade era a parte do sono. Dormir pouco, né? Dorme pouco. Então, eu entrei em alfa umas 2 vezes. Entrar em alfa é você praticamente sai do corpo e a pessoa não consegue te segurar para nada, né? Então, assim, eu tive essas situações e a parte da água é muito forte, né, nesses cursos operacionais. Mas nada como um treinamento, bom treinamento e persistência, vale a pena. Esse negócio de ficar com sono é forte mesmo. Um dos operadores que veio aqui, ele era o Grumec. Diferentemente do curso de Comanf, que tem contato físico, o curso inteiro tem contato físico do início ao fim, no curso do Grumec, segundo eles, não tem. Só vai ter contato físico nesse treinamento, nesse adestramento de prisioneiro de guerra, naquela situação, enfim, tem, mas fora isso, não tem contato físico, ninguém encosta em ninguém o curso inteiro. E ele fala, você não precisa... porque o treinamento deles veio da UTM, né? Que veio se tornar o Navy SEALs ali. Uhum. Nasceu de lá, trazendo as ideias de lá. E lá eles não têm contato físico. Ele fala, para você treinar alguém numa situação extrema, você não precisa nem encostar nela. Basta tira a possibilidade de dormir, tira a água e tira a comida. A situação fica complicada para a pessoa só de você deixar as necessidades básicas dela ali escassas, no fim das contas. Isso é verdade. Então, realmente... E a partir disso aí, digamos que depois existe a figura do Tomita antes e depois dos cursos, né? E aí você acaba dando valor a simples coisas. Um simples ficar olhando para o fogo, um simples descansar na rede, olhar para o mar. Então, são coisas que realmente as pessoas não dão atenção, né? Ou descansar. Não, hoje eu vou descansar aqui no ar-condicionado, ficar 5 minutos aqui. Então, isso aí, talvez eu não dava tanto valor antigamente, e hoje eu dou muito valor por causa disso aí. Mudou totalmente a perspectiva, né, do o que é bom, as coisas simples da vida. Sim, porque as coisas simples, o simples ter a condição de dormir, a simplicidade de ter um chuveiro quente, parece simples, mas tira isso aí do caboclo, como a gente fala. Está acostumado a ter, né? O pior é isso. A vida inteira você está acostumado a poder dormir, a ter banho quente. Internet. Então, você dá valor. Simples eletricidade, né?
Tira aí a eletricidade da gente. E às vezes, na falta disso, também para mim, né, acabou a internet aqui. Acabou. Né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não, tá frio. Tá bom, vamos acender aqui o fogão a lenha, é o suficiente. Então, assim, você não requer muito luxo também. Então, eu não tenho grandes anseios de, não, eu quero ter uma lareira importante. Não. A simplicidade, o homem fica contente. Isso eu também aprendi. Claro, no sítio também, né? Mas, depois dos cursos, depois da vida operando, eu acabo tendo isso. E o senhor chegou a saltar muito de paraquedas? Eu saltei pouco, né, na minha vida, porque a minha vida operacional eu comecei tarde, por ser aviador, né? Mas tive muita oportunidade lá em Manaus, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, na vida operacional, eu raciocino como a gente fala. O paraquedas, ou o helicóptero, ou o que seja uma embarcação, elas são utilizadas como um meio. O objetivo é o final da missão. Então, a gente mantinha só a nossa operacionalidade, né? Diferente de você saltar no aeroclube, né? Então, você vai saltar pensando naquela atividade, né? Então, não tive grandes quantidades, mas grandes recordações. E teve algumas... Assim, eu particularmente não sou muito chegado em altura. Eu também não. Uma gastura, assim. Às vezes, quando eu estou aqui, eu olho ali para baixo, 17 andares, eu já falo, pô... Na minha cabeça, o ser humano ele já errou quando ele fez algo maior que 3 andares. Tinha que ter parado no terceiro, já tá bom. Mas se você cair, você vai quebrar um braço ali. Nada mais do que isso, sabe? E aí, sempre me parece... Pular de paraquedas me parece uma atividade extremamente arriscada, sabe? Eu sei que tem todo um protocolo de segurança, que às vezes deve ter o backup do backup do backup, mas ainda assim, me parece arriscada. O senhor chegou a viver alguma situação assim que... fugiu um pouco do controle e aí te deu aquela acelerada no coração, a adrenalina sobe assim? Digamos que a gente sempre vai ter, né? Eu tive, assim, não adrenalina, mas na parte do voo. Então, eu já tive situações em voo solo ou na atividade, digamos, ali da parte da aviação de helicópteros. Então, situação em que eu falei, dessa vez eu perdi, né? Mas tudo tem um controle, então você tem que ter essa calma e a tranquilidade. Então, eu vou dar exemplo, eu tinha acabado de sair de um resgate, o nosso colega estava sendo checado, né, também, né, fizemos esse resgate, estávamos retornando da região ali perto de Boa Vista, a capital de Roraima. E aí a gente retornando para Barcelos, estava tudo bem, estávamos voando baixo, mas numa situação meteorológica favorável. E aí, perto de Barcelos, onde a gente ia reabastecer o helicóptero, nós tivemos uma grata surpresa que tinha um CB. CB que a gente fala é um cumulus nimbus, é aquela nuvem carregada e chovendo em cima da onde a gente ia pousar, o aeroporto. E aí era o combustível, eu estava contado para aquilo. Como que eu vou? Eu dava a volta, não conseguia pousar e a gente... E em volta dessa cidade rio, mata e água. Sem espaço para pousar. Sem espaço para pouso. E aí, sim, aí você tem essa situação e agora, o que eu vou fazer, né? Então, você tem que pensar e tal, pensando, combustível no mínimo. Aí eu falei para a minha tripulação, pessoal, se prepara, a gente vai cair. Mas, graças a Deus, o garoto estava olhando para o lado, ele falou assim, caramba, tem uma... A gente chama de roçado, né? Tem um roçado aqui. Eu falei, bora para lá. E aí a gente foi para lá, né? E como o garoto ainda não tinha muita experiência, eu tive que assumir e pousar, né? Eu acredito que foi o melhor pouso da minha vida. Uma história muito bacana, né? Foi um momento de realmente essa situação de desespero, mas você tem que manter a calma. Então, se você for, digamos, a gente fala, for para o barro aqui, vá com calma e elegância, né? Então, eu julgo que foi o melhor pouso da minha vida lá de helicóptero. Pousamos nessa lavoura de mandioca, de um senhorzinho lá, depois ele apareceu, e aí o meu mecânico, né, falou, na época, capitão, a gente tem que, não, era tenente, a gente tem que
Quantos anos o senhor tinha, coronel? Uns 33, 30, por aí, alguma coisa assim. E aí o mecânico, olha, eu tenho que sair pela sua porta. Mas você tem a tua porta aí atrás, né? Isso no Sapão ainda, né? No Rio aí. Aí ele, não, é porque aqui tem dois pedaços de madeira que não tem como abrir a porta. Falei, então tá bom. Aí eu, né, saí da cadeira, me levantei, fiquei um pouquinho de lado, porque o helicóptero também não é tão grande assim. E aí ele conseguiu sair pela minha porta, porque a outra porta não conseguia abrir nenhuma das três, né? Da beleza. Aí ele, pô, eu era tenente. Tenente, vem aqui atrás ver o rotor. Eu falei, nossa, é agora que a gente não sai daqui, né? Então, são vários fatores. Eu falei, uma coisa saindo pior que a outra, né? E aí, quando a gente olhou o rotor de cauda que dá direção para o helicóptero, aí tem um rotor, que o pessoal chama de hélice, né? Aí tinha uma madeira ali assim, e tinha o rotor. Então, ele estava literalmente a essa distância. Caramba, no limite. Aí eu falei, pô, não foi dessa vez, né? Claro, eu tive várias outras, mas essa realmente chegou no limite. Mas a gente sempre passa por algumas, né? E tem que ter calma e tranquilidade, sangue frio. E é treinado para ter realmente essa frieza para poder pensar numa situação dessa? Sim, você sempre tem que ter uma carta na manga. Você não pode congelar naquela situação, porque ainda, mesmo que você esteja voando solo numa aeronave de caça, você vai ter que, a última opção é ejeção, você tem que ter essa objetividade e entender o que tem que fazer. No caso do helicóptero ainda tem a tripulação, às vezes você está transportando alguém numa missão humanitária, você tem que se importar com as outras pessoas e o pessoal da sua família, né? Então, você tem que ter essa calma e tranquilidade, mas isso a gente é treinado para tomar essas vários tipos de decisões, né? Então, não é de uma noite para o dia, né? E aí, realmente... O senhor já chegou a trabalhar em algum resgate que teve que ir para um meio assim, acima d'água ali, algo assim? Nós tivemos alguns acidentes, eu não cheguei a participar, alguns colegas meus, porque a gente tem uma escala, né? Então, assim, o de grande vulto que eu participei foi um acidente na cabeceira em Manaus e esse da Gol, né? E outros foram aviões menores e de menor visibilidade assim, para a mídia. Mas, assim, de experiência, em termos de resgate, a maioria foram realmente na selva. E a selva... Isso cria uma dificuldade maior, não cria? Olha, depende. Então, assim, um acidente no mar, ou que seja num rio, vai ter sua dificuldade de retirada, né, daquelas pessoas. Se tiverem sobreviventes também tem essa dificuldade. Aí envolve aquilo, né, as pessoas que não sabem nadar, isso aí também é um fator complicador. E a selva também, porque tem, além do calor, além de várias intempéries ali, é o desconhecimento para as pessoas, né? Cada um tem a sua particularidade. Eu me sinto confortável em todas, né? Assim, porque a gente foi treinado para isso, né? Então, mas para quem imagina, né? Uma criança, por exemplo, sobreviver e ficar a única sobrevivente é difícil para essa pessoa, né? Então tem que ser tinha que ser o filho de um mateiro lá para ficar tranquila. Tem algum resgate assim que foi emocionante de alguma pessoa, talvez, que vocês não esperavam, que acabou marcando? Assim, a gente já tivemos acidentes dentro da Força Aérea, então você acaba tendo conhecidos. É triste uma hora você estar trabalhando com uma pessoa e na outra oportunidade você não está com essa pessoa, né? Mas, assim, o que eu achei e acabei dando muito valor a essas coisas foi realmente no acidente da Gol, em que você vê diversas pessoas, né? Foi assim, impactante. Foi impactante, né? E tínhamos conhecidos, né? Então,
nós tivemos o carinho necessário e para fazer o possível e impossível para que as pessoas, os seus familiares, tivessem um conforto. Então, isso a gente teve essa preocupação. Nós não deixamos, como diz o nosso próprio lema, nós não deixamos ninguém para trás. E em relação assim, a uma história com um final assim feliz, né? Que vocês conseguiram resgatar alguém com vida que talvez não fosse uma chance muito remota. Sim, nós tivemos. Eu tive um lá perto de Boa Vista, que era dentro de uma reserva, uma aeronave fretada pela FUNAI, em que ela desapareceu. Então, aí tem os processos das buscas que eu já tinha comentado. E era difícil de achar. Nós estávamos há uma semana. E o interessante que nós achamos, fomos lá para o resgate, eu estava como piloto na época, e foi interessante que tinha um sobrevivente. Poderiam ter todos, mas infelizmente vieram a óbito, né? E esse sobrevivente, ele teve digamos, o sangue frio, ele estava com a perna fraturada, ele conseguiu, como ele era auxiliar de enfermagem e tinha conhecimento da selva, porque ele era, digamos assim, meio mateiro, era da região, ele pegou tinha pelo menos a parte do machado, a parte de ferro, que estava dentro da aeronave, ele fez um cabo, conseguiu abrir uma metade de uma clareira suficiente para deixar a aeronave, algumas peças da aeronave visível. Ele, com a perna quebrada, fez isso, e a cada posição do sol, ele mexia a asa da aeronave. E comeu as frutas da região, conseguiu beber a água da região lá. Então, assim, foi um caso de sucesso que eu tive, né? Uma das experiências, os outros colegas do esquadrão também tiveram outras, né? Mas foi muito interessante. Ele fez as coisas certinhas para que ele fosse achado. Principalmente, ele não saiu de perto da aeronave, porque a probabilidade de achar, como fala, uma agulha num palheiro é difícil, né? Agora, você achar uma bola amarela já fica mais fácil, né? Então, ele usou desse princípio, não saiu de perto da aeronave. Foi por isso que nós achamos ele. Tem duas perguntas que eu queria fazer, coronel. A primeira é a seguinte: existe alguma estatística, tipo, já ouvi muito em filme assim, se uma pessoa desaparece por tantas horas, é muito difícil a gente achar ela com vida, está desaparecida numa selva, alguma coisa assim. Existe alguma estatística assim para acidente aéreo? Se o acidente tiver ocorrido há tanto tempo e a gente não conseguir encontrar o local do acidente, agora já está muito difícil de achar alguém vivo. E a outra pergunta é: o que uma pessoa poderia fazer caso ela sofra um acidente aéreo para sobreviver? Bom, as estatísticas, elas são estatísticas e existem as exceções. Nós trabalhamos também com as exceções. É claro que quando chega um momento em que você tem diversas buscas e não acha, vai dar exemplo você vai achar um submarino no mar. É muito difícil. Então, chega um momento que essas buscas se tornam inviáveis de qualquer maneira, esgotaram-se as chances. Então, o sistema de busca e salvamento, que é da Força Aérea, nós declaramos que aquela busca está suspensa. Tá? Ela não terminou, está suspensa. Então, pode acontecer daqui a 50 anos acharem os restos da aeronave. A civilização chegou até ali. Ok, então aí a gente encerra as buscas. Aí sim, são encerradas. Então, nós trabalhamos desta forma, né? E para uma pessoa o que ela faria em caso de sobrevivência, né? Prestar atenção naquele briefing que os comissários de bordo fazem, para saber onde estão os primeiros socorros, aproveitar os restos da aeronave, aprender a fazer um fogo em casa, como fazer uma fogueira. Isso é muito importante, porque é questão de sinalização, né? Hoje dá para fazer nos campings ou nos clubes de escoteiros. Então, são procedimentos simples. Os kits de primeiros socorros têm ali as bandagens, tem os
os medicamentos. Então, isso aí é importante para a sobrevivência. E não sair de longe da aeronave a ponto de se perder e nós acharmos a aeronave, mas não acharmos o sobrevivente. Aí é uma derrota, né? Então, é claro, você vai sair de longe da aeronave para evitar, por exemplo, que seja contaminado com os produtos químicos que podem sair de aeronave, ou o querosene pode vazar, mas ficar ali próximo, porque daí a gente fica fácil de achar, né? É bom isso aí, é importante. Como que a pessoa pode aproveitar os restos da aeronave? Olha, Que ele comentou, não consegui pensar. olha, é importante, por exemplo, para o seu conforto, né? A poltrona, ela não saia. Sim. Você pode O assento ali, né? O assento você pode tirar a parte de baixo para você fazer por exemplo, uma cama. Vou dar exemplo, né? Você pode utilizar a água que está lá para ser servido a bordo, o refrigerante, em vez de você tomar tudo de uma vez, o alimento você diminui a quantidade só para sobrevivência. Chuva, né? Exatamente. Você pode pegar alguma bagagem, utilizar aquele material. Então, tudo você tem que usar a imaginação, como uma criança faz aquelas brincadeiras, né? Há exemplo que tem diversos cursos de sobrevivência aí que fazem para que a pessoa tenha essa forma de pensar fora da caixinha, né? Então, dá para usar a criatividade mil, né? Caramba, legal. Eu gostei dessa ideia de poder pegar as bagagens. A última coisa não passou na minha cabeça de jeito nenhum. Uma invasão, né, na privacidade do outro. Mas numa situação ali é até interessante. De repente tem até você tem lá remédio, caído um remédio, ou está caído ali você pode utilizar uma determinada roupa para você utilizar para fazer uma bandagem, um curativo. Pode, de repente, vai que tem ali um jabá, uma carne seca ali enrolada no. Eu já levei muita comida no avião. Aí, que maravilha. Viu, né? Todo mundo acaba fazendo isso. Eu também faço, então é interessante, né? Então tem que se aproveitar, porque aquilo ali não vai ter na selva. E a pessoa que não tem conhecimento da selva, numa selva da Amazônia, ou que seja numa Mata Atlântica, para ele é tudo verde, é tudo descanso de tela. Agora, você que tem o conhecimento da selva, como teve um desaparecimento de um avião colombiano, né, que, se não me engano, teve na internet, em que as crianças sobreviveram 40 dias, porque tinha farinha, né, de mandioca na aeronave, estava sendo transportada, e elas eram da comunidade ribeirinha, eram, se eu não me engano, descendentes de indígenas. Então, para elas estavam meio que no quintal de casa, né? Então, aí fica mais fácil. Mas não saíram de perto da aeronave. Interessante. Dica importante. E, coronel, dentro da carreira do senhor, tem algum momento, alguma história que deixou o senhor realmente orgulhoso e pensou, pô, eu fiz a escolha certa por esse momento que eu vivi? Sim, tiveram vários momentos. Nós temos altos e baixos em toda a carreira, em toda a profissão, né? Eu tive muito orgulho assim de ver nossas Forças Armadas no topo, assim como eu tive a oportunidade de ver quando eu estava servindo no Ministério, em que existiam vários intercâmbios e a gente estava realmente no topo. Mas comigo eu tive uma satisfação muito grande quando nós fizemos o intercâmbio em Manaus com a Força Aérea Americana, e tinha o americano, e ele viu que eu tinha os cursos na atividade de resgate do Paraçá, então seria análogo ao PJ deles. E ele não entendia como eu era comandante de um esquadrão de apoio, eu era piloto e eu ainda era PJ. Mas isso é humanamente impossível, não dá lá nos Estados Unidos e tal. Porque a gente, né, o brasileiro, ele não pensa só o by the book ali, né, ele tem o jeitinho, né? Apesar de eu ser descendente de japoneses, né, eu também tenho essa cultura brasileira, né, do jeitinho nosso de né, ter o gingado que a gente fala. Então, isso aí, para eles, é humanamente possível. Eu falei, dá sim.
e porque a gente gosta, né? Então a gente gosta do que faz. Então eu vi que eles falaram, era um diferencial para eles. Isso a gente viu também lá nos Estados Unidos, né? Eu tive essa oportunidade de fazer o simulador nos Estados Unidos, né? Que eu tinha comentado no primeiro podcast, e que o americano ele não entendia como nós não éramos nem pilotos operacionais, nós estávamos começando na aeronave e nós tínhamos aquela desenvoltura com aquilo ali, né? A gente falou, olha, a gente já voava uma aeronave, né? Mas nós estamos aqui, não somos operacionais na aeronave, mas eles viram que, perguntaram quantas mil horas de voo que a gente tinha, se a gente tinha voado na guerra. Não, é porque é muito estudo, muita vontade e como os recursos são poucos, né, nós desenvolvemos essa habilidade. Então, foi um motivo muito de orgulho de mostrar o nosso trabalho. E a gente fala que nós não estamos atrás de nenhuma força armada aí do mundo em termos de recursos humanos. Bom, legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer que não tem nada a ver com história, mas aqui é uma coisa que eu nunca entendi. Eu sei que tem vários esquadrões diferentes, mas o que muda de um para o outro, assim? Por exemplo, a gente já visitou lá, aqui em São Pedro da Aldeia, a base da Força Aeronaval. E aí tem vários esquadrões, H1, enfim, eu não vou lembrar o nome de todos. A gente foi visitando um por um ali, mas chegando lá dentro, eu vi que cada um operava de uma forma. Por exemplo, tinha um esquadrão lá que era só helicóptero Lynx. Aí tinha outro esquadrão que operava drone. Aí tinha uns drones específicos. Eu acho que tinha uns que era de avião também, mas eu não tenho certeza, tá? Sim. Como que funciona isso na FAB? Assim? Qual que é a diferença prática entre um esquadrão e outro? E como que é essa progressão do oficial? Pô, ele chega P2, né? Porque ele vai aprender a operar aquela máquina, depois ele vira P1 e aí depois ele vira... O que acontece na ascensão da carreira dele lá dentro do esquadrão? Assim, então, cada aviação ela tem uma particularidade, assim como você visitou ali em São Pedro da Aldeia. Então, dependendo do equipamento, também é uma doutrina diferente, uma missão diferente. Então, tem esquadrão de instrução, tem esquadrão que é só para operação. No caso da Força Aérea, existe a caça, o helicóptero, o transporte e a patrulha. E dentro dessas aí tem as suas subdivisões. Então, por exemplo, da caça vai ter a defesa aérea, que cuida da parte de cima. Tem a parte dos esquadrões de fronteira, que vão trabalhar na interceptação ilícitas na fronteira. Então, cada um vai ter uma especificação, por exemplo, do helicóptero. Quase com especialidade. Isso. Então, é como se fosse o engenheiro que ele tem a sua especialidade ali, que é o engenheiro civil, e tem um que só trabalha com estruturas. Então, tem toda essa subespecialização, vamos dizer assim. Então, o meu esquadrão, por exemplo, era especializado em resgate e a parte de resgate em combate. Então, ele dominava isso. A outra era de resgate e de busca. Aí tinha um avião. O Paraçá é só parte de resgate e operações especiais. No caso, eles utilizam outras aeronaves, né? São mais recursos humanos. Então, cada um vai ter um nicho de trabalho, uma especialização. Tem que fazer bem feito para que como um todo, saia redondo, né? É mais ou menos isso aí. Cada esquadrão vai ter a sua particularidade realmente, né? E tem esquadrões que, por terem equipamentos ou missões parecidas, são praticamente idênticas, inclusive vão à mesma aeronave, né? Então, para piloto que vai que pede transferência, para ele é até tranquilo, né? Não vai ter tanto... Isso que eu ia perguntar, se tem como fazer essa mudança de esquadrão? Eu não quero mais trabalhar com esse, eu quero ir para o outro. Tem como? Isso aí vai depender da necessidade da Força Aérea, né? Então, é claro, unir o útil ao agradável é perfeito, mas nem sempre isso aí é levado a ferro e fogo, né? Mas se a pessoa está num determinado esquadrão e quer ser transferido por causa do tempo de serviço, quer realmente ir para um outro esquadrão, estiver vaga, for do interesse da Força Aérea, sim, ele vai para lá, né? Há os casos de interesses particulares
questão de saúde, questão de família, realmente também são adequados com essa situação e são factíveis. Assim como tem gente que fica mais tempo nos esquadrões até ter que sair realmente por causa do posto, então, ou por causa já atingiu, tem um excesso de pessoas, aí aquela pessoa tá antiga lá, chega um tenente novinho, você tem que dar oportunidade para aquele cara voar, né? Então, ou a tenente ali, então isso aí acontece também. E tem algum teste, exame psicológico e tal, que vocês têm que fazer a cada tempo para ver se precisa de um teste de reciclagem ou se a pessoa continua apta para fazer a missão? Ah, sim. Os pilotos da parte de instrução, a cada 6 meses você tem que fazer um exame médico. Isso envolve a parte psicológica e a parte médica, né? Tem a parte da parte física, que nós realizamos os testes físicos semestrais, né? Então você tem que e envolve uma pontuação. Na parte dos esquadrões, ou que seja, nós também temos, em específico do pessoal do resgate, você faz algumas reciclagens dos pilotos e as tripulações na parte de abandono de aeronave submersa, tem a parte do IFISAL, que nós fazemos testes em câmeras hipobáricas, onde você simula variações de pressão, a parte de ejeção, tudo isso aí é raciocinado. A parte de óculos de visão noturna, você tem que fazer algumas reciclagens, a parte de gerenciamento de cabine, então, para não dar conflito, né? Digamos assim, tem uma briga numa cabine, não ocorre, mas para você diminuir problemas que possam ser transmitidos e gerar um acidente, por exemplo. Então, tudo isso aí a gente tem que ter uma reciclagem para que tenha um voo seguro. Com certeza, temos sim. E fora esse problema que o senhor teve uma vez, que teve que pousar de emergência quase sem combustível, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, existe uma autonomia média assim que o helicóptero ele consegue voar? Sim. E segundo, já teve alguma outra situação assim de dificuldade, talvez operacional ou de clima que o senhor passou durante a carreira? Então, toda aeronave tem autonomia, né? Então, é igual das aeronaves civis, em que o pessoal fala, olha, a aeronave pousou e está reabastecendo, porque ela precisa de mais combustível para cumprir determinadas etapas, né? Então, existe a parte um pouco diferente da parte do voo militar, da parte civil, né? Quando nós nos engajamos em algumas missões que são mais burocráticas, aí você utiliza as regras civis. Você tem que ter um mínimo de autonomia nós chamamos de alternativa. Então, essa alternativa, nós temos que ter uma quantidade de combustível para onde você vai, e caso não consiga pousar naquele aeródromo, você tem que ter uma segunda opção, você tem que ter essa autonomia aí da aeronave, né? Então, tem essa situação, sim. A gente sempre ouve falar que nos voos comerciais eles tinham que ter para ir e para voltar, se desse algum problema. Assim. Seria a alternativa que nós chamamos, né? Seria essa alternativa. Então, imagina, são várias pessoas, são vidas, são business, são o valor financeiro, o valor agregado, o valor emocional. Então, você tem que ter essa segurança, né? Então, não é só para chegar naquele aeródromo, porque a parte da meteorologia, apesar da aeronáutica ser muito precisa, a meteorologia aeronáutica, você está trabalhando com previsão. Tanto que você vê a previsão do tempo. Então, não quer dizer que, às vezes, você... Vai ser assim. Semana que vem vai chover e tal, aí... não choveu. Ou aquele dia, não, vai estar tudo tranquilo, de repente cai uma chuva danada ali que ninguém consegue pousar e aí causa aquele embaraço na malha aérea. Então, tudo isso aí realmente tem que ter previsão, sim. Autonomia. E já aconteceu isso aí, isso é um ponto legal. Conversando com até operadores especiais, assim, sim, eles já comentaram que o clima era um fator que influenciava muito, assim, nas missões deles. Às vezes eles planejavam uma operação e aí, estão planejando a operação considerando que o clima vai estar assim. Mas se não tiver, tem que mudar tudo.
para as missões de aviação, isso daí impacta muito também? E aí, quando vocês fazem esses planejamentos, vocês costumam ter tipo um plano A, um plano B e um plano C ou não? Vamos tentar aqui desse jeito. Se ele não tiver, aí desmarca, remarca. Assim, em condições normais existem esses planos A, plano B, mas numa situação de combate aí já, claro, todos os planejamentos, até quando nós fazemos uma viagem, vai ter os planos A e planos B e C, né? Mas normalmente a gente busca aquele o inicial. Claro, para não causar um acidente, para não causar alguma coisa ruim, é claro, você vai. Não adianta você estar sabendo que num local você está com um pouso impraticável e ir para aquela região. Então, você espera um pouquinho a mais, ou vai para um outro aeroporto, né? Tá vou dar um exemplo, um excesso de peso, você não vai levar aquele peso excedente, então tudo isso aí você tem que ter o discernimento, a capacidade de decisão, né, do comandante, isso aí sim, com certeza. Tem que ter, sim. E que o senhor contou a história, né, de pousar ali no campo de mandioca. Durante o treinamento de aviador, vocês treinam pouso de emergência na água, no roçado? Sim. Na fase inicial, por exemplo, na aviação de helicópteros, a gente faz esses treinamentos, né? A gente fala que é pouso em área restrita, pouso em local não preparado, inclinado, em altitude, porque daí modifica a performance da aeronave. Então, tudo isso aí é treinado. E é claro que você sai com um pacote de conhecimento. E a partir através do tempo, com a sua progressão operacional, vai aprender com os ensinamentos dos mais experientes e com aquele momento que você vai estar vivenciando. Então, poucas vezes eu tive a oportunidade de fazer a mesma missão. Então, cada dia era um show diferente, né? Então, essa era muito interessante. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual é a condição mais difícil assim de pouso? É de noite, numa situação específica, assim, né? Exemplo. É mais difícil, da minha forma de ver, é mais difícil pousar à noite, no meio da selva, num roçado, por exemplo. Tentando dar um exemplo, assim. Ou não, mais difícil é pousar à noite, se eu tiver que pousar no meio de uma pista, porque aí tem um monte de fio de eletricidade, isso daí atrapalha. Na sua opinião, qual que é assim, a situação mais difícil para fazer um pouso? Olha, depois de uma certa quantidade de horas de voo, eu acho que você não tem essa dificuldade, talvez, imagino, né? Mas, é claro, você requer algumas atenções. O voo noturno já é diferente, né? A gente não é acostumado, então, mas para isso existem os auxílios necessários no aeroporto, ou que seja para helicóptero, você vai direcionar o seu farol para aquela região que você quer pousar. No caso nosso da aviação militar, tem a parte do voo NVG, que é a parte de uso de óculos de visão noturna. Eu acho que o pouso em área restrita com óculos de visão noturna é um fator complicador. Então, você tem que estar muito bem treinado e tem que ter uma calma, porque você só meio que vê tudo verde claro, verde escuro. Então, o tridimensional você acaba perdendo, né? Então, é um fator complicador. Eu acho que seria isso, mas nada como o treinamento a pessoa acostuma, né? É claro, sempre tem que estar... É como eu sempre me preocupo. Cada pouso, cada decolagem, você tem que fazer como se fosse único. Porque você está indo para pouso numa situação normal, de repente tem um vento, uma rajada de vento. Então, você tem que estar preparado para aquilo. Você tem um briefing para isso, com a tripulação antes, conversa com a tripulação, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se é isso. Então, você já vai... um gato que fala, né, gato escaldado, né, ele não tem medo d'água, né? Então, você já vai preparado. Então, sabendo que, por exemplo, tem um fio de alta tensão ali, você não vai passar ali sem
perceber ele. Você vai estar, opa, tem um poste aqui, tem um poste ali, você vai tomar suas precauções, né? Então, a partir disso aí é mais tranquilo. Claro que acidentes acontecem, sempre vão acontecer, mas você sempre tem que estar tentando evitar eles, né? Eu raciocino assim. Então, hoje eu não vejo, para mim, eu acho que a parte da noturna com NVG, no caso dos militares, seria um pouco mais difícil. Acho que sim. E qual é o mais longe assim que dá para ir com a autonomia do helicóptero, em geral, assim? Isso aí vai depender da autonomia do helicóptero, né? Então, assim, os helicópteros militares, eles têm as oportunidades de ter tanques adicionais de combustível. Então, isso aí é um fator muito importante para a gente, né? Numa busca, num resgate, né? A gente nós temos um país de dimensões enormes. Então, a Amazônia é 60 e poucos % do nosso território. Então, você saindo de Manaus até Tefés, então, com Black Rock, são quase 2 horas. Então, você tem que ter uma autonomia para isso, tem que ter um a mais. Então, isso aí vai depender da distância e velocidade, né? Então, geralmente, ali, um helicóptero, a autonomia de 2 horas, 2 horas e meia, né? É a média, porque se você carregar muito combustível, você carrega menos pessoas. Se você carrega mais combustível, carrega menos pessoas, né? Então, é um peso e balanceamento que a gente fala. Mas, geralmente, isso daí dá uns quantos quilômetros, assim? Isso vai depender da velocidade que a aeronave percorre, né? Então, digamos aí, com um Esquilo, que é uma aeronave que o pessoal conhece bastante aí no meio civil, com o tanque cheio, ele consegue sair de Santos e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma distância boa, né? Que nós faríamos aí de carro, mas Deve dar uns 400 quilômetros. 10 horas por aí, por causa lá é uma linha reta, né? Então dá umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, é uma autonomia boa, né? É um ganho de tempo, né? Então, tem aeronaves que vai mais longe, né? Então, tudo depende da velocidade e do combustível. Legal. E o que significa essas, são insígnia, o quê? Essas, na farda? Sim. Bom, todo militar tem as suas identificações e tal, né? Então, a tarjeta que nós falamos é onde você identifica a pessoa, o posto ou a graduação do militar. No caso, nós temos a parte onde você serve, né? No caso, eu sirvo no CONGAP, que é a parte é o Comando Geral de Apoio da Força Aérea, ou seja, é a parte logística. Os brevês, no caso, eu sou piloto, né? Então, eu tenho o brevet de piloto da Força Aérea Brasileira, e daí depois nós temos os cursos adicionais. Nós temos alguns procedimentos, então eu não vou colocar todos os cursos, né? Então, eu coloco aqueles que convêm com a ocasião ou com a necessidade. Então, o curso que eu fiz no Paraçá, o curso do básico paraquedista que eu coloco da Força Aérea, mas, por exemplo, tem o curso de investigador, quando eu vou numa solenidade da parte da segurança de voo, eu coloco. Então, tudo isso aí, tem isso aí. E as medalhas que você vai ganhando através do tempo, que é o tempo de serviço, tem o tempo de 10, 20, 30 anos e 40 anos de serviço. Tem essa que são as que têm as cores da bandeira do Brasil. Aí tem o Mérito Santos Dumont, que é no caso da Força Aérea, que se você fez um grande feito para a Força Aérea, tem o da Defesa, tem o da Marinha, que é o Tamandaré. Então, tem várias outras medalhas que, conforme o militar vai fazendo um trabalho relevante para a sua força ou para outra força, você acaba sendo reconhecido, né? Então, é um fator de orgulho para o pessoal, um reconhecimento, né? Então, basicamente é para isso que nós utilizamos na representação, né? Num lugar, em ocasiões especiais. Legal. Em relação também ao tempo do senhor nas Forças Armadas, né? Qual a maior lição que o senhor pode tirar desse tempo? A maior lição? As maiores, pode ser. Olha, de todo o tempo que, né, eu ainda tenho de carreira, mas a maior parte do tempo foram as amizades que eu fiz, né, o aprendizado que eu tive na Força Aérea, que eu pude
transmitir para outros que chegaram, a vontade de trabalhar para a nossa sociedade e ter o orgulho de que nós sempre trabalhamos pela pátria, né? Pelo nosso Brasil, né? Então, é um dos momentos ímpares. Toda profissão nós trabalhamos realmente em prol do seu país, por qualquer momento que seja, nós se sentimos realizados, né? Então, eu me realizo no meu trabalho, mas realmente as amizades são as coisas mais bonitas. Nós temos pessoas dentro das Forças Armadas que parece que são mais familiar seu do que a própria família. É interessante, porque uma pessoa que você convive 20 anos, todo dia no seu trabalho, a pessoa ela sabe como você olha já de um jeito, né? Te conhece bem, né? Te conhece, então, ou a pessoa está de um jeito, você vai lá, sabe como conversar com a pessoa, então, é uma família, realmente. E nessa questão de amizade, né, de quem realmente te conhece depois de tanto tempo, como piloto, tinha algum, por exemplo, copiloto ou outro piloto que o senhor gostava muito de estar junto numa mesma missão porque tinha realmente esse entendimento? Ah, sim. Sempre a gente tem as pessoas com maior afinidade, né? Tanto que seja na atividade de resgate que nós fazíamos, eu como tripulante, ou como piloto, eu tenho amigos maravilhosos. E até é interessante, né? Eu tenho instrutores meus que foram instrutores, né? E hoje trabalham comigo. E era aqueles, né? A gente tinha um instrutor de voo como aquela pessoa, né? Inalcançável, aquela pessoa que tinha o cajado que ia destruir a gente. E são pessoas normais como nós, e são grandes amigos hoje. É muito interessante isso aí. Então, é o outro lado da moeda que a gente acaba conhecendo. Então, existem essas pessoas, e é muito interessante, né? Que seja o piloto, alguns eu voei no início da carreira e fomos nos encontrar somente 20 anos depois. É interessante, é legal. Então, e a amizade continua a mesma, é interessante. Então, porque são objetivos comuns, né? São trabalhos comuns, mas somos famílias, temos famílias, falamos das mesmas coisas, mas continua a amizade. É muito legal mesmo. E, Coronel, você consegue contar um pouquinho sobre as suas experiências que você teve nos países do exterior? Quais países você chegou aí pela Força Aérea? Como que foi as missões que você executou lá fora? Eu tive praticamente em quase todos os nossos da fronteira, né? Em especial, fomos para os Estados Unidos, né, em busca de aeronaves. Tivemos aqui algumas operações, fui para o Chile. Por um outro órgão, já fui para o Catar. Então, foram as oportunidades interessantes que as Forças Armadas me propuseram para o trabalho. E claro que você acaba conhecendo aquelas pessoas dos outros países, a forma de operação de outro país, e você leva um pouquinho da sua cultura. Então, é muito interessante porque por onde o brasileiro passa, ele é bem quisto, né? Pelo seu trabalho e pela sua amizade que é criada. Então, eu tive essas oportunidades por onde passei, nesses países. E por militar, assim, que tem interesse em ter essas oportunidades, assim, tem algum pré-requisito, alguma coisa que, o cara que vai, tenente que está entrando agora como aviador da Força Aérea, assim, tem algum bizu que ele já tem que ficar de olho, assim, exemplo, eu preciso no mínimo aprender a falar inglês aqui bem, porque quando tiver alguma coisa vai precisar, entendeu? Sim, isso aí ajuda. Então, tudo vai depender de uma série de fatores que vão cruzar e o que vai cruzar o teu caminho, você vai ter essa oportunidade, né? Eu aconselho aqueles que estão no início de carreira ou que possam ingressar nas Forças Armadas. Eu acho que qualquer profissão ter uma segunda língua, né? O inglês eu acho essencial. Nós que estamos na América do Sul somos o único
país a falar português e os demais espanhol, é essencial você saber falar o espanhol bem, né? Porque tem a diferença de língua. No tráfego aéreo internacional, às vezes, a pronúncia não é bem ouvida por você, então é interessante você ter um espanhol, também ajuda. Então, eu tive essa oportunidade, eu estudei na academia e fiquei 4 anos conversando com os cadetes de outras forças, né, que estavam estudando com a gente no intercâmbio. Então, você acaba tendo essa oportunidade de outras línguas, pela minha descendência, né? Então, eu falo que a minha primeira língua não é o português, né? Foi o japonês, né? Então, isso aí me facilitou em muito no meu trabalho. Então, em determinadas questões, quem podia estar como intérprete era a minha pessoa, ou eu estava para ajudar em determinadas posições. Então, isso aí, com certeza, ajuda. Então, eu já tive em situações em que eu era a única pessoa a ajudar a força para isso. Então, com certeza, a gente vai fazer isso aí. É a oportunidade, né? Então, a pessoa nunca pode estar parada numa situação. Assim como você vai estar numa situação em que você é importante ter uma segunda e uma terceira língua, é importante também você não parar com o seu estudo, né? Eu me tornei aviador, você é aviador. Não, você vai ter oportunidade de fazer uma pós-graduação, ou que seja com os seus próprios recursos, ou a Força Aérea te custeando, mestrado, uma segunda faculdade. Tudo isso aí vai agregar para você. Então, o militar, ele está sempre estudando. Só complementando, eu que fui RM2, né, eu sempre falo, vocês têm 8 anos e aí depende de vocês. Vocês podem fazer curso, podem ter especialização, podem usar o salário que vão receber para fazer pós-graduação, às vezes fora, que não tinha condições de fazer, né? Sim. Se colocar para ir em missão, se colocar para fazer trabalhos extras, então fazer o máximo possível para melhorar o seu currículo, para se melhorar profissionalmente durante esses 8 anos, né? Então, acho que todas as Forças Armadas, que nem o senhor falou, tem mestrado, tem especialização, tem curso. Então, a pessoa precisa também ir atrás, né? Às vezes, a gente tem a questão, o servidor público é estável e parou. Mas vai da pessoa também ir atrás, né, das oportunidades, de gerar as oportunidades para ela. Com certeza. Então, eu digo que o trem só vai passar uma vez. Se você estiver preparado, você vai ser o passageiro daquele trem. Se você não estiver preparado, infelizmente, vai ser uma outra oportunidade e talvez aquele trem não vai passar mais para você. Então, eu tive algumas oportunidades, outras também eu perdi, outras eu cedi para outras pessoas. Então, isso aí a gente também tem que entender, né? Então, não é que todas as oportunidades eu vou abraçar. É impossível você conseguir isso e também seria egoísta da parte da pessoa. Mas algumas você tem condições e talvez você seja a pessoa para representar o seu país, a sua força. É interessante. Então, tem colegas meus que se despontam na parte dos esportes, então representam as Forças Armadas no mundo afora. É interessante também. Ele teve o mérito dele, não é porque eu também me destaco nos esportes, eu vou deixar daquela pessoa aí, né? Não, nós não devemos ser egoístas. Se ele é melhor... não, mas porque ele é mais moderno, não, vai ser minha vez. Não, ele vai representar melhor, ele tem mais condições. Você tem que ter essa hombridade de realmente, né? Poucas pessoas têm, mas eu espero que aqueles que ingressem, né, através do concurseiro 01, aí tenham esse pensamento aí. E aí vai ser feliz, com certeza. Bom, legal. Coronel, quem forma na AFA sai com qual formação? Uma boa pergunta. Então, os infantes ficam na área da parte da segurança, na parte de operações especiais, mas eles têm a parte voltada para a área de infantaria, o piloto na parte de ciências aeronáuticas, administrativo também, né, os infantes também, e a intendência com essa parte de administração. Então, hoje, os aviadores... eles trabalham com 2 canudos, vamos dizer assim, né? duas formações, porque são
parece que pouco tempo, né? Mas são 4 anos puxadinho, integral, né? Então, peraí, quem é aviador forma com ciências aeronáuticas e administração? Isso. Os intendentes formam com administração e os infantes formam com infantaria mesmo? Na parte Ciências da militares? especialização da infantaria e a parte administrativa também, né? Ah, entendi. Então, porque é um dos carros-chefes, né, da nossa servidão pública manter a administração em dia, né? Então, Até porque Não dá também, pra quanto todo mais mundo só antigo vai voar. ficando, mais cargo administrativo vai assumindo, né? É um caminho com quase que certeza, inevitável. isso aí, porque você vai assumir a parte administrativa para que outros possam operar, ou seja, quando você era tenente novinho, você só queria voar, cumprir missões, viajar, saltar. Opa, então agora deixa a outra pessoa fazer e agora né? Agora é o novinho que a gente fala, né? Agora é a tua vez, né? Novinho, boy, né? Como o pessoal fala. Então, são ciclos da vida, né? Igual numa família, né? E quais são as possibilidades mais comuns de pós-graduação para quem é formado em ciências aeronáuticas, por exemplo? Olha, nós temos a parte de, por exemplo, no ITA, a parte de safety, que é a parte da segurança, é um mestrado profissional. Nós temos, a Universidade da Força Aérea, tem a parte de mestrado e doutorados voltados para a parte operacional e da parte dos recursos humanos. Então, tem bastante campo para isso. Tem também da parte de línguas. Então, tem uma questão muito grande. Os militares também, os oficiais de carreira, eles podem também, no caso dos aviadores, eles podem fazer uma prova e ingressar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica para ser engenheiros. Tem algumas pessoas da minha turma que fizeram isso aí, né, que tiveram essa. Mas aí migram de quadro? Capacidade. Não, continuam sendo aviadores, mas é um plus, né, que eles têm, que podem trabalhar ou comandar determinados órgãos aí que são afetos dessa situação. Então, além disso aí, tem alguns convênios com algumas universidades, algumas pessoas, né, conforme a necessidade da força, vão fazer cursos de especialização no exterior, a parte de informática. Então, tem uma gama muito grande de especializações para que a Força Aérea não fique parada e a pessoa retorna com esse conhecimento e, é claro, tem que pagar o feijão, né? Tem que trabalhar em prol disso aí, né? Não adianta só pegar o conhecimento e ficar segurando. Essa aí ela tem que disseminar para a força. Então, desenvolver um projeto, fazer a pesquisa em cima disso aí, publicações, trabalhos, ou o próprio gerenciamento, né? Coordenação. Acontece também durante a própria graduação na AFA, ou sem ser durante a graduação, mas depois, porém não cursando nem pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado, ter a oportunidade de fazer um curso de intercâmbio, assim, tipo, média, longa duração, tipo 6 meses em outro país, algo do tipo, é comum ou não? Sim, sim. Isso aí, de acordo com o interesse da força, tiver essa oportunidade, quer seja para o corpo de oficiais como o corpo de graduados, existem essas possibilidades desses intercâmbios, que sejam cursos de especialização ou somente cursos por causa daquele tipo de aeronave. Então, por exemplo, os militares que tivemos que preparar militares para receber o Gripen. Então, passaram alguns anos na Suécia, pilotando ou fazendo os cursos de manutenção daquela aeronave. Tudo isso aí para trazer o conhecimento e disseminar nos esquadrões que vão operar aquela aeronave. Então, não foram cursos de pós-graduação, mestrado, especializações, mas foram na parte operacional. Legal. Que aí também é de acordo com a necessidade da força, né? E aí também da pessoa, né? Sim. É muito semelhante a uma empresa, né? A empresa ela vai ter um equipamento novo, ela precisa buscar esse equipamento, alguém tem que entender do equipamento, tem que se formar naquele equipamento para trazer o rol de conhecimentos e disseminar dentro de uma fábrica ou desenvolver uma técnica diferente. Então, é muito semelhante a isso. E aí, voltando mais assim, quem decide ser aviador, né? Todo mundo que decide ser aviador consegue? Porque eu estou ali decidindo, né? Se eu quero ir para a infantaria, se eu quero ir para administrativo ou se eu quero ir para a aviação, né? Todos conseguem ou abre vagas?
Não, então, existe um atrito nisso aí. A gente chama de taxa de atrito, como exemplo de, né, eu que iniciei a minha vida na engenharia. Eu não concluí a engenharia, então eu fui naquele rol de pessoas que não concluíram. Então, existem as pessoas com diversas situações, que sejam problemas familiares, problemas de coordenação, problemas diversos em que a pessoa não conclui ou é desligado do curso. Então, realmente existem isso. Diminuiu-se essa taxa de atrito por desenvolvimento de outras técnicas que aprimoraram a seleção dessas pessoas. Então, hoje o atrito é menor, né? Eu imagino que seja bem menor do que da minha época, né? Então, era uma época diferente, né? Então, mas não tenho 100% de aproveitamento. É como se fosse a vida como ela é, né? Então, até chegar aos finalmente numa faculdade, num trabalho, numa gerência de empresa, vão ficando pessoas no caminho, né? Faz parte do processo, né? Ah, sim, o processo seletivo constante. E a escolha de onde vai trabalhar depois também do curso é pela antiguidade? Tem nota dentro do curso? Eu digo que é um mix de tudo isso aí, né? Você, a antiguidade sempre reina e tal, mas a sua, digamos que num curso vai depender, é claro, tem a parte. Então, dependendo da motivo de escolha, envolve um peso da antiguidade, por exemplo, lá em Natal, que hoje é a especialização. Então, eles fazem um misto de hierarquia, ou seja, antiguidade, seu grau final no curso operacional, mais o seu desempenho militar, alguma coisa assim. Então, eles fazem vamos dizer, uma média daquilo vai dar uma média final, com um peso maior para isso ou para aquilo. E, a partir disso aí, você é classificado numa OM, num curso de aperfeiçoamento para capitães também é assim, no curso de Estado Maior. Então, tudo isso aí realmente conta seus pontos, né? Por isso que tem que estar sempre, então, atualizado, sempre fazendo cursos, para poder também pegar essas outras oportunidades, né? Sim, sim, com certeza. Então, é um jogo de você sempre estar se superando, se reciclando e acaba tendo essas situações aí positivas. Legal, show. Quer perguntar mais alguma coisa? Tá. Pode perguntar, gente. Coronel, obrigado pela presença aí, por mais uma vez compartilhar com a gente suas histórias, experiências. Quer deixar seu Instagram? Sim, o pessoal que tiver oportunidade, que tiver curiosidade para saber sobre a Força Aérea Brasileira, sobre a vida de um piloto de helicóptero, do oficial da Força Aérea Brasileira, sobre o Paraçá, sobre assuntos gerais do que é a Força Aérea Brasileira, podem dar um like lá, curtir o meu Instagram, que é bem fácil, Coronel Tomita, tá bom? Aí me sigam lá, curtam e podem entrar em contato lá, que toda hora eu estou respondendo. Adoro interagir com o pessoal. Aí, galerinha, aproveitem a oportunidade. Coronel Tomita no Instagram, então sigam ele lá, mandem uma mensagem no inbox, ele vai saber falar muito mais sobre a Força Aérea Brasileira do que qualquer outra pessoa. Ele está lá há 20 anos, mais de 20 anos, então aproveitem a chance aí, principalmente você aí que quer cursar ARFA um dia, quer cursar até talvez outros quadros ali da Força Aérea, né? Você ainda vai participar da Força Aérea no final das contas, então manda uma mensagem lá, com certeza ele vai poder te dar uma luz aí, te elucidar um pouco mais. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com um amigo aí, estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, segue o Coronel Tomita no Instagram, segue a gente também, @concurseiro01 _oficial ou @concurseiro01 engenharia, a gente tem 2 canais aí no Instagram. Compartilhe o podcast com um amigo, deixa o like aí, ativa o sininho da notificação e até terça que vem, meio-dia, no próximo 01 Cast. Valeu! Tchau, obrigada.